Irmãos, boa noite novamente. Agradecer novamente a presença daqueles que nos visitam. Só apresentar esse homem que está ministrando essas excelentes palavras ao nosso coração. Começou hoje à tarde. Quem veio, ouviu. Quem não veio, vai ter a oportunidade de ouvir agora à noite. Pastor Isaías, irmãos, ele foi o primeiro missionário da Missão Maranata e eu acho que eu já oro por ele já desde que eu... Uma das primeiras coisas que eu orei assim fora da minha igreja local foi pela vida dele. Desde o início do ministério dele, que é a igreja do Preá, era uma igreja parceira e acho que ainda continua em alguma medida sendo. Então, irmãos, ele é pastor atualmente da Igreja Bíblica do Timbó e ele desenvolve, há alguns anos depois de sua chegada, um ministério com africanos. Ele tem o objetivo de pregar aos africanos para que eles retornem ao seu país e lá eles preguem o evangelho. Ele atualmente tem exercido esse ministério em Acarape, aqui no Ceará. Ele é o diretor da Missão Maranata e ele ainda presta um trabalho de acompanhamento lá em Redenção. Ele foi missionário lá no país africano Cabo Verde por 4 anos. Então, nós vamos ver aqui alguém que não somente tem conhecimento escriturístico do assunto, mas que viveu na prática os desafios, as dinâmicas do campo missionário. Então, eu peço que você aguce os seus ouvidos, torne o seu coração um coração moldável para aquilo que o Senhor vai indicar para você nessa noite. Então, eu gostaria de chamar o pastor Isaías aqui à frente para ter o grandioso privilégio de falar da parte de Deus ao nosso coração. Então, eu vou orar aqui em favor dele. Senhor, abençoe, Pai, esse momento, use de modo tremendo este momento. Abençoe a vida deste irmão que o Senhor tem tanto capacitado para falar desse assunto. Faça que ele venha hoje a ser ofuscado pela gloriosa chama do Teu poder que vai incendiar o coração dessa igreja, Pai. Que venhamos sair daqui transformados, que venhamos sair daqui mudados, que venhamos sair daqui, Pai, diferentes. Não uma mudança momentânea, fruto de um emocionalismo barato, mas uma mudança que vem da Tua Escritura e que transborda em nosso corpo, que se aloja no nosso coração e que modifica a nossa vida, Pai. Que a nossa igreja venha amar missões. Seja conosco nesse momento, é o que nós te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Privilégio grande sempre de abrir as Escrituras perante o povo de Deus. Não tem como ser um privilégio maior. Há uma alegria extra, que não ofusca a palavra de Deus, obviamente, mas está pela primeira vez em Morada Nova. Um dos grandes privilégios da obra missionária é conhecer uma boa parte da família da fé. Quando você não sai, você tem o privilégio de ser de uma igreja local, amém, isso é bênção, mas um dos grandes privilégios da obra missionária é essa oportunidade. Então, há tempos eu nutria esse desejo de vir aqui, há algumas igrejas que eu ainda não conheço, e não é por nada além do prazer de conhecer a família da fé e de partilhar com a família da fé desafios que o Senhor tem para toda a sua igreja. Então, me alegro muito em estar aqui hoje. Sei que tem alguns irmãos também de Limoeiro, é bom revê-los, e alguns outros irmãos que eu não conheço, irmãos de Alto Santo, que é outro lugar ainda que eu não visitei, mas aí é culpa do pastor que nunca convida. Hein? Vocês falem com ele, qualquer coisa a gente aparece por lá, vai ser um grande prazer. Bom, pastor Mateus e sua equipe, muito obrigado pelo convite. Me foi passado o tema para essas 2 noites, de hoje e amanhã, que diz: missões, uma necessidade fundamental da igreja. É um tema próprio, um tema forte. Afirmarmos que missões, a obra missionária, a pregação do evangelho em todo e qualquer lugar é uma necessidade e não uma necessidade de segunda classe, não uma necessidade secundária, mas fundamental da igreja. Eu não sei se isso já é claro para todos os irmãos e então devemos fortalecer isso. Ou se para alguns sim, talvez, e para outros não. Sei que para muitos irmãos, em muitos lugares, é possível que missões seja compreendido como um acessório de luxo da igreja, digamos assim.
Ninguém vai dizer que a obra missionária não seja importante. Qualquer crente que tem alguma caminhada de fé vai dizer é importante. Mas até que ponto é importante, a gente precisa avaliar isso. E o nosso tema aponta para uma importância profunda. Missões, uma necessidade fundamental da igreja. Uma necessidade de fundamento, aquela necessidade que caminha para ser algo elementar. Uma necessidade fundamental é aquilo sem a qual a gente tem dificuldade de sobreviver. A igreja de Jesus Cristo, ela só precisa de Jesus para a sua sobrevivência. Não é que a obra missionária vai fazer com que a igreja exista. Jesus é suficiente. Só que é justamente Jesus, o Senhor da igreja, quem traz essa questão missionária para a igreja. E então é por isso que ela tem grande importância. E sim, uma necessidade fundamental. Necessidade fundamental não necessariamente no sentido de ser uma necessidade do fundamento da igreja, pois essa, Paulo diz em Efésios 2:2, o fundamento da igreja é as Escrituras. É o que os apóstolos e os profetas escreveram. Só que, quando você vai ver o que os apóstolos e os profetas escreveram, eles também disseram: dizei entre as nações, o Senhor reina, Salmo 96. E aí você vai para Mateus e o Senhor da igreja dizendo: façam discípulos de todas as nações. Então, sim, a obra missionária, a obra da pregação do evangelho, sim, ela está impregnada em tudo que é importante na vida da igreja. De tal forma que, sim, ousaríamos informar, ousaríamos dizer, uma igreja que não considera a obra missionária como uma necessidade para si, de ter que fazer, que é parte, de fato, integrante da vida de uma igreja que não atentar para isso, ou pelo menos um crente, diríamos, como Spurgeon, o crente que não é um missionário é um impostor. Eu daria um desconto. Talvez o crente que ainda não é um missionário não entende isso, ou é um impostor, um falso crente, ou é um crente ainda muito imaturo. É possível. Mas se amadurecer um pouco, logo vai perceber que sim, a igreja de Jesus, ela tem que ser uma igreja que considera como sua necessidade levar o evangelho aos perdidos. Alguns argumentos bíblicos para este fim. Primeiro deles, o corpo que é a igreja, ela necessita, por uma questão orgânica, ela necessita fazer aquilo que a cabeça ordena. Todos nós temos um corpo e temos uma cabeça para liderá-lo. Se porventura a sua cabeça diz para ir para a esquerda e o corpo for para a direita, você já sabe que não está legal. Não está bem esse negócio. Não vai dar bem. Você precisa procurar urgentemente algum especialista em saúde. E eu não sei se é só saúde mental ou física, ou é os dois. Eu digo para a minha mão esquerda fazer uma coisa e quem faz é a direita e faz outra diferente. Isso não faz sentido. Faz sentido para você? Acho que não. O normal, o saudável é a cabeça pensa, toma as decisões e o corpo acompanha essas decisões. Todos nós sabemos pelas Escrituras, não precisamos nem sequer abrir as Escrituras para isso. Lembramos, sabemos que a igreja de Cristo é um corpo que tem um cabeça. Quem é esse cabeça? Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Amém por isso, louvado seja o santo nome dele por isso. Ele tem tomado decisões. E ele toma decisões e ele torna claro para o seu corpo. Então, uma das decisões tomadas, nós já lemos ou já lembramos hoje à tarde. E eu queria ir para lá novamente. É um texto muito conhecido quando o assunto é missões, Mateus 28. Mas eu quero ir para esse texto tão conhecido, porque como eu nunca vim aqui, eu nunca tratei desse texto, e longe de mim causar qualquer tipo de comparação, não é esse o objetivo. Mas eu, por muito tempo, eu vim a Cristo em 93. O Senhor me trouxe por sua graça em 93.
E eu congregava numa igreja que falava muito de missões. Meu pastor era um pastor missionário, veio de outro país e tinha um desejo missionário muito intenso. Mas mesmo vivendo debaixo da autoridade e pregação de um pastor missionário, por muito tempo eu tive dificuldade com esse texto, um texto que é tão claro. Mateus 28, do 18 ao 20. E o que é que esse texto diz? Vamos ler juntos? A minha versão é atualizada. Se a sua também é, vamos ler aqui numa só voz, para ficar bem bonito. Aliás, tem a versão aqui, a gente lê todo mundo junto e ninguém se atrapalha. Vamos lá juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? A cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, deixou claro algo aí. É importante entender um pouco o contexto desse texto, certo? Primeiro, Jesus Cristo já viveu 33 anos aqui na terra. Os seus últimos 3 anos foi ministrando, já foi morto, já ressuscitou. Quando ele cita esse momento, quando ele se manifesta nesse momento. Já ressuscitou, já passou 40 dias caminhando aqui na terra, depois de sua ressurreição. Nesses 40 dias, ele não interagia mais diariamente com seus apóstolos, seus discípulos. Você pode ver isso no começo do livro de Atos. Ele vinha e encontrava com eles esporadicamente, uma vez por semana, aos domingos. Isso aconteceu algumas poucas vezes nesses 40 dias. Elas estão registradas aqui no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas e no comecinho do livro, aliás, no final de João e no comecinho do livro de Atos, onde finalmente ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Dizendo isso, Jesus sobe. Veja bem, nos últimos 40 dias em que Jesus esteve aqui, ele encontrou com seus discípulos umas 3 vezes. E nessas 3 vezes, ele poderia ter falado muita coisa importante para a sua igreja. Por exemplo, Jesus poderia ter falado sobre o valor da família. Sejam fiéis às suas famílias, homens. Amem suas esposas. Esposas sejam respeitáveis aos seus maridos, submetam-se. Criem seus filhos com dignidade, de acordo com as instruções do Senhor, porque esse é um assunto importante para a igreja. Mas Jesus não falou desse assunto. Jesus poderia ter falado sobre finanças. Finanças é um assunto importante para a igreja enquanto ela está aqui nessa terra. Jesus poderia ter falado isso, ele falou outras vezes, mas ele não falou sobre isso. Jesus poderia ter falado sobre muitos assuntos. Santidade. Sejam santos, santifiquem-se, fujam do mundo. Jesus poderia ter falado sobre isso, mas não falou. Não é que esses assuntos não são importantes, é que ele tinha um assunto que ele gostaria de enfatizar e que seus discípulos entendessem a seriedade do assunto. Em todos os momentos que Jesus encontrou com seus discípulos, final de Mateus, Marcos, Lucas, João e começo de Atos, a mensagem foi uma só. Ele disse às vezes com outras palavras, mas todas tinham o mesmo sentido: façam discípulos. Em Marcos ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em João ele diz: esse evangelho deveria ser pregado a partir de Jerusalém, e vocês são as testemunhas dessas coisas. E em Atos ele diz: vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse foi o assunto de Jesus. O que é que isso deve nos ensinar? Só esse contexto. Parece que pregar o evangelho é um negócio sério para Jesus, não é? Só pode ser. Ele não falou outro assunto. Imagina você encontrar com alguém que está indo embora, alguém importante para você, que você tem em alta consideração, como os discípulos tinham por Jesus. E todas as vezes que eles encontraram com Jesus, antes dele ir embora, ele dizia: façam discípulos.
Ei, pregue o evangelho. Ensine às pessoas o que eu ensinei a vocês. Sempre isso. Ora, o que Jesus queria que seus discípulos entendessem está claro. Esse evangelho tem que alcançar outros. Talvez uma ilustração que ajuda-nos a pensar um pouco na importância disso é: você já imaginou alguém a quem você tem muito apreço? Alguém que é muito caro para você, muito especial, está indo embora. E antes de ir embora, ele diz para você: meu amigo, eu sei que você tem carinho por mim, e eu queria te fazer um último pedido. O último pedido de uma pessoa que a gente ama, que está indo embora, a gente não sabe mais quando vai ver, normalmente é um pedido bem carinhoso. A gente pode esquecer muita coisa, mas aquele último pedido, feito nas lágrimas da despedida, raramente se esquece. E o pedido de Jesus, ou melhor dizendo, a sua ordem, a sua instrução foi: façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. Ache alguém, ensine o que eu te ensinei. Jesus Cristo tem um carinho especial por essa tarefa. E é seu desejo, com certeza, que a sua igreja entenda isso como uma necessidade. Não é necessidade só dos pecadores, é uma necessidade do salvo. A igreja precisa justificar a sua existência ainda aqui na terra, porque ela ainda tem uma obra a cumprir. Se a igreja abre mão disso, ela nada mais será do que um grupo religioso servindo a seus próprios propósitos, porque ela já abandonou os propósitos do Senhor da igreja, que claramente é: façam discípulos. A igreja não pode abrir mão disso, não pode, não deve, não é saudável para a igreja. Por isso sim, tem que ser uma necessidade fundamental, do tipo que a igreja precisa avaliar-se. Esse mês, o que é que fizemos? Alguém fez um discípulo? Como indivíduo dessa igreja, essa igreja tem se organizado para alcançar os perdidos, para fazer discípulos? E se porventura isso não estiver acontecendo, tem que haver um pesar, uma tristeza. Porque é que a igreja esse mês não justificou ser igreja de Cristo, deixando de pregar, uma vez que há tantos perdidos nesse mundo afora, na nossa vizinhança ou lá longe. A igreja precisa encarar essa necessidade fundamental de justificar-se enquanto igreja do Senhor Jesus, obedecendo aquilo que o cabeça da igreja decidiu. A decisão é muito clara: faça discípulos, ensine o que eu lhes ensinei, ajude-os a obedecer. É muito claro o texto. Agora, pastor, o que é que o senhor não entendia num texto tão claro como esse? Porque de fato a ordem está aí, não é? Vá, faça discípulos, ide, vá fazendo discípulos. Não importa como é que você veja onde é que está a ordem, se a ordem é ir, se a ordem é fazer discípulos, para mim dá no mesmo. É dar um jeito de ensinar o evangelho para alguém, próximo a você ou lá longe. Faça o que você puder. Eu não posso pregar para alguém na China, mas eu posso pregar alguém perto de mim e posso orar por alguém que está na China, pregando para alguém que está lá. Talvez eu possa cooperar para que ele continue lá pregando o evangelho, mas eu estou envolvido com a pregação do evangelho aqui perto de mim, ou seja, lá longe também. Então não tem dificuldade de entender qual é a tarefa. Nenhum crente tem a desculpa de dizer: não entendi o que é que eu tenho que fazer. Baseado nesse texto, eu não entendi. É muito difícil que um crente tenha um argumento desse. Mas tem algo nesse texto que me fez muita falta, que eu não entendi por muito tempo, e no dia que eu entendi, eu disse: vou para a África. Para mim isso é de grande importância. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente conhece a ordem, a gente ouve uma ordem, a gente sabe que é uma ordem, mas se a gente não entender muito bem quem foi que deu a ordem, de nada adianta. E daí? Quem mandou? Isso faz falta. E é por isso que o versículo 18 está aí. Por muito tempo, o versículo 18, para mim, parecia um versículo sem necessidade. Porque se é para entender o teor da ordem, a tarefa, só basta o versículo 19 e o 20. Imagine, veja aí na sua Bíblia, se não tivesse o versículo 18,
Se não tivesse o 18, bota o dedo aqui em cima do 18, tivesse só o 19 e o 20. Ainda dava para entender qual é a ordem e qual a tarefa a ser feita? Dá ou não? Dá. Imagina que não tem o 18. Vou pular do 17 para o 19. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, entendi o que é que Jesus quer que eu faça. Então, para que o 18? Pois bem, eu queria nessa noite, então, investir um pouco de tempo meditando no versículo 18. Para que é que ele está aí? Por que Jesus ocupou mais espaço na Bíblia? A Bíblia já é tão grande, gastou mais tinta e tempo. Porque é importante. É tão importante que o versículo 18, obviamente, vem antes do 19. Mas não só pela ordem numérica, mas pela seguinte lógica paternal. É como se Jesus dissesse assim: meus filhos, eu tenho uma tarefa para vocês. Eu tenho um trabalho para vocês fazerem. Eu estou muito interessado que vocês façam. Eu tenho um profundo interesse que vocês façam. E eu queria que vocês entendessem bem o quanto eu estou interessado que vocês cumpram essa tarefa. Eu estou tão interessado que eu enfatizei em cada encontro com vocês. Mas eu também estou tão interessado que vocês cumpram essa tarefa, que antes de dizer a tarefa, antes do versículo 19, de dizer o que é que vocês têm que fazer, eu queria primeiro lhes lembrar quem está mandando fazer. Para que vocês tomem cuidado ao desobedecer e para que vocês se animem em obedecer. Quando entenderem, uau, é Ele que está mandando, então dá certo. Então dá certo. Se Ele está envolvido nisso, dá certo. Vai dar certo. E para que o seu coração seja protegido e tema ao Senhor, quando entender, essa é a ordem, e foi esse aqui que mandou, opa, cuidado coração. Não vai contra isso não, é complicado. O que é que Jesus quis dizer? Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Ele chega aos seus discípulos e antes de dar essa ordem, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Prestem bem atenção, meus filhos. Eu tenho uma tarefa. E assim como um pai que sabe que seus filhos têm dificuldade de obediência, ele chama para dar uma ordem e ele diz: presta atenção, quem é que está mandando? Eu não sei como é que está com a geração atual, ou com a maioria dela. Eu sou da velha guarda. Eu tanto vivi isso com os meus pais e meus avós, como eu também faço isso com os meus filhos, meus 3, que estão aqui, graças a Deus. Mesmo a mais velha, que tem 23 para 24 anos. Ainda experimentamos esse tipo de disciplina bíblica, de dizer, preste atenção, quem está mandando? Sou seu pai, quero ser seu amigo, mas não sou seu parceiro, como diziam os mais velhos. Os nossos antigos, os avós, eu não sei quantos lembram disso, era do tipo que dizia assim: vai buscar ali um balde d'água no rio e cuspia no chão, e você volte até esse cuspe secar. E se você não voltar, presta atenção quem está mandando. Bastava isso. Bastava isso e o menino já entendia tudo. Era uma frase na boca do avô, mas na cabeça do moleque era um textão. Porque ele entendia tudo, todos os códigos, e cumpria. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Eu tenho uma ordem. Eu sei que vocês têm dificuldade, mas eu queria ajudá-los a entender quem está mandando. Para com isso vocês temerem desobedecer. E para com isso vocês entenderem que com essa autoridade fazendo parte do negócio, a coisa dá certo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está mandando vocês irem fazer discípulos de todas as nações tem toda a autoridade. Autoridade aqui é poder, é força. E não é força física meramente, é muito mais do que isso. É toda a autoridade. Tudo que você imaginar, encontrar nas Escrituras como autoridade, aquela autoridade de dizer haja luz e haver luz, aquela autoridade de dizer Lázaro sai para fora e a morte sair pelos fundos da caverna, essa autoridade, toda a autoridade, Jesus Cristo tem, toda, não lhe falta nada. Perceba bem,
Jesus Cristo tem todo o poder. Então imagina, fica pensando aí, é complicado desobedecer alguém assim. Mas não só isso, presta bem atenção, não é só uma parte da autoridade. Jesus Cristo deixa isso claro, é toda. Não é 90%, nem 99%, é toda. Não existe uma vírgula de autoridade no universo visível e invisível que Jesus não domine, que não dependa da sua força, do seu braço. Toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O crente concorda com isso porque é o que Jesus diz. Toda a autoridade, nós não servimos e nem estamos debaixo da autoridade de um qualquer. Alguém que tem toda a autoridade. Pense no seu Senhor, no seu Salvador, naquele que você chama de Senhor. Não é um qualquer, não é um frágil. Padeceu debaixo da cruz por voluntariedade, não por fraqueza. Assumiu por nós isso, mas venceu a morte, pois tem toda a autoridade. Ainda tem mais. Jesus tem autoridade, todo o poder, todo, 100%. Mas, além disso, não somente isso, além disso, ele tem toda a autoridade aonde? No céu e na terra. Ou seja, essa autoridade toda, ela não tem limite de jurisprudência. Porque do que adianta você ter toda a autoridade só no céu? Se Jesus tem toda a autoridade no céu, beleza, eu estou na terra. A autoridade dele é lá, aqui não. E Jesus Cristo é um homem que sabe respeitar as leis. Então ele não vai mexer comigo aqui. Aqui eu fujo dele. Ou o contrário, Jesus tem autoridade, toda a autoridade na terra. O que eu faço? Jonas, eu fujo para o mar. A autoridade de Jesus é na terra. Só que você já viu o que houve com Jonas, não é? E sabe, nesse ponto vale a pena a gente lembrar de Jonas. Quando você pensa na autoridade que Jesus tem no céu e na terra, e se porventura você pensa em desobedecê-lo, ou quem sabe já esteja desobedecendo e pensa em continuar, é bom pensar no que significa isso. Dá uma olhadinha em Jonas. Abre lá a tua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1. Todos conhecemos, não é? Espero eu, acredito eu, a história de Jonas, o profeta missionário que o Senhor chama ele para ir até Nínive, pregar uma mensagem dura de arrependimento, o povo se arrepende e tal, mas antes disso, Jonas não gosta da ideia, ele sabe que o Senhor vai perdoar aquele povo, quer perdoar aquele povo, ele não quer isso, então ao invés de ir para Nínive, ele vai em outra direção, vai para Tarsis. Está lá no barco, dormindo, enquanto o Senhor manda uma tempestade, um temporal, o barco está para se acabar, os pagãos clamando aos seus deuses falsos e Jonas dormindo. Então, quando chega nesse ponto, Jonas 1,7 é dito assim: e diziam uns aos outros, os pagãos lá no barco, vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí Jonas responde, verso 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas é chamado, às vezes, de um profeta nacionalista. Inclusive, é possível que entre as suas sentimentos, que levou a decidir a não ir para Nínive, é disputa entre Nínive e Israel. Então, Nínive não quer ir para uma nação má, muito má, que é inimiga da sua. Então, Jonas decide fugir. E sendo um profeta nacionalista, eu gosto de imaginar que quando alguém perguntou a Jonas: quem é tu, qual é o teu povo? E Jonas responde: sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu e da terra. Eu imagino Jonas até meio que numa posição meio militar. E de maneira orgulhosa dizer: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É bonito até de pensar isso. Só que o problema é que também é meio fajuto, não é não?
Talvez, se tem um dos homens pagãos ali que conhecesse um pouco da situação como nós conhecemos por ter o livro todo, talvez um deles diria assim, mentira! Assim, mentira! Como assim? Pensa comigo. Como assim tu teme ao Senhor, o Deus de onde? Do céu. De onde mais? Do mar e da terra. Sobrou algum lugar? Não sobrou. Então como é que tu diz temer esse Deus? E está tentando fugir dele no mar. Tu não disse que ele é o Deus que fez o mar? Vai fugir dele para onde? Na terra? Tu não disse que ele é o Deus que fez a terra? Vai fugir para ele no céu? Tu não está dizendo que ele é o Deus do céu? Tu teme mesmo a ele? Parece que não. E se alguém dissesse isso, certamente Jonas ficaria com a cara no chão. Exatamente do jeito que um crente, hoje, que diz, eu sou servo de Jesus, eu sirvo a Jesus, Jesus é o meu Senhor, mas não está fazendo aquilo que Ele mandou. Qual o sentido disso? Qual o sentido de dizer que eu trabalho na Coca-Cola, mas eu vivo na Pepsi? Como é isso? Eu sirvo ao Senhor, Jesus é o meu Senhor. Eu só não faço o que Ele diz. Como é essa relação? O que é que você entendeu por senhorio e servo? Não faz sentido. Não parece honesto. É o que Jonas passou. Penso eu que quando um crente fica se esquivando de obedecer ao Senhor, temos a mesma impressão. É um crente em Jesus e não está fazendo o que Ele diz? Como é que tu consegue essa proeza? Meus irmãos, como está você diante da autoridade daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra? Diante disso, nós temos duas portas, duas opções. Uma para fugir e uma para aproveitar. Eu tentei fugir. Por muito tempo eu tentei fugir dessa coisa de chamado missionário para ir para longe. E graças a Deus o Senhor me ajudou fazendo eu entender esse texto. Baseado nesse texto, eu estava orando pelo meu coração, pela obra missionária, quando foi no ano de, acho que 2004. Eu acho que de nós aqui, talvez quem pode me ajudar a lembrar seja o pastor Jaime, porque foi um conflito que os Estados Unidos estavam bem envolvidos com o Iraque. Foi em 2004? O senhor lembra? Não? Tá bom, então eu e o senhor estamos do mesmo jeito, barbudo e sem memória. Acho que foi em 2004. Eu lembro, eu estava assistindo o telejornal, estava lidando com essa coisa de conflito, vou para o campo missionário, não vou, e tinha muitas buzinadas no ouvido, como é que pode você ir cogitando ir para a África com suas crianças e as dificuldades e tal, e tal, e tal. E aí eu assistindo aquele conflito, as tropas da coalizão com os Estados Unidos entrou no Iraque, e eu lembro claramente daquele dia quando as tropas chegaram na frente de um pequeno quartel, aliás, de uma pequena prisão. E um repórter, aquela guerra foi muito acompanhada por repórteres, e um repórter narrando, olha, nesse momento a coalizão entrou na capital Bagdá, estão se aproximando de uma pequena cadeia e vão invadir. E eu lembro aquela botina zona, eu gosto de botas, né, embora não vim hoje, mas a botina zona, derrubou a porta. E quando ele derrubaram a porta, começou a sair aqueles tipos que a gente vê logo, que tem tudo para ser norte-americano. 5 deles. E o repórter anunciou. Nesse momento estão sendo libertados 5 missionários norte-americanos que estavam sentenciados à morte por Saddam Hussein. Naquela hora, exatamente, eu estava sentado assim, naquela hora, esse versículo me veio ao coração. O Deus Todo-Poderoso, usando sua palavra com seu Espírito na minha mente, dizendo, está vendo, Isaías? Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Se eu quiser que um servo meu padeça e morra, vai morrer, e eu vou recolhê-lo. Mas se eu não quiser que morra, não tem quem mate. Eu derrubo reinos, eu destrono reis, eu derrubo impérios,
quando eu quero resguardar o meu povo. Isso já aconteceu várias vezes na história bíblica e continua acontecendo. Por quê? Porque o Senhor da igreja tem toda a autoridade no céu e na terra. Naquele dia eu me ajoelhei na frente da televisão. Quem entrasse na sala ia pensar que eu ia estar adorando a televisão, né? Me ajoelhei em prantos, dizendo ao Senhor: eu vou. Eu vou. Onde o Senhor quiser, eu vou. E dali para ir para a África foi um pulo. Porque o Senhor tem toda a autoridade. Você pode escolher fugir, mas fuja sabendo que é tolice. Não faz sentido fugir de alguém que tem toda a autoridade no céu, no mar e na terra. Não faz sentido. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: eu te encontro, eu te acho. Quer correr, corre, mas eu te encontro. No mar eu te acho. No mais profundo abismo lá estás. Se voares, eu te encontro, as asas da alvorada. E ainda que tu morra, eu te acho, porque o céu também é meu. A gente vai se encontrar. A gente vai emendar os bigodes, a gente vai conversar. Então, olha lá, eu sou teu Senhor, você se diz meu servo, obedeça. Por outro lado, você pode olhar e dizer assim: ao invés de ficar olhando para isso como uma ameaça, eu então decidi olhar isso como um incentivo. O incentivo é: qual o meu medo? Qual a minha dificuldade? Qual é o meu problema? Por que não ir para o país mais difícil, uma vez que toda vida só se esvai com a autorização do Senhor? Qual a dificuldade de ir para qualquer lugar do mundo, se eu sou imortal até que Deus queira? Ninguém pode me matar se o Senhor não quiser que eu morra. Ele tem autoridade em todo lugar. Se tiver de padecer por Ele, não se padece só lá num país pobre, se padece também num país rico. Porque nada dessas coisas coloca o Senhor como refém. Não existe um país onde o Senhor diga: puxa vida, meu filho, bem que eu queria te proteger, mas tu foi logo para aí? É complicado. Não existe essa possibilidade. Pelo contrário, quando eu olho hoje para uma nação, quando eu olho hoje para uma dificuldade, eu lembro disso. Aquele que mandou disse: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Aí também é terra, não é? É, Senhor, eu tenho autoridade aí também. Vai e faz discípulos. A igreja de Jesus precisa, entendendo essa autoridade, tomar posse dessa guarda, dessa proteção, desse Senhor que tem toda a autoridade. Aquele vizinho difícil, aquele macumbeiro, aquele seja lá o que for, aquele muçulmano, não importa mais. Uma vez que eu entendo que o meu Senhor, o meu Salvador, tem toda a autoridade, eu só preciso agora alegremente me submeter. E bem guardado nas mãos dele saber: é o Senhor que me guarda, e não é um Senhor qualquer. É aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Depois disso, Jesus diz: pois bem, agora vão lá e façam discípulos. Eu estou mandando, eu posso mandar, eu posso guardá-los, posso discipliná-los, posso tudo isso. Aproveite-se da minha autoridade. Vá confiando na minha autoridade. Sabe por que isso é importante, meu irmão? A partir daí, entender o que é a mensagem, o que é a missão, é fácil. Vai fazer discípulos. Mas sabe por que isso aqui é muito importante entender? O versículo 18, porque nenhum de nós obedece ordens. Nenhum de nós. Nenhum de nós obedece ordens. Nem eu, nem você. Nem eu. Eu não obedeço ordens. Eu obedeço a autoridade. Você obedece a autoridade. Se vier um homem bêbado agora entrar aqui e disser: de quem é esse Fiat Toro que está aqui? O pastor Jaime: é meu. Pode tirar dali agora. Quem vai sair daqui é você. Quem é que vai obedecer a ordem de um bêbado? Ele pode chegar dando ordem, mas ninguém obedece. Agora, se chegar ali um camarada fardado com 3 estrelas no ombro, a viatura chegar ali fora, tocar a sirene: de quem é esse Fiat Toro aqui? É minha. Preciso que você tire ela agora dali. Nem tenho tempo para explicar, não. Tire. Eu não sei, não. Se eu fosse seu Jaime, eu tirava. Porque nós obedecemos a autoridade, não é a ordem. Nós até pecamos nisso. Já percebeu? A placa que diz 60 quilômetros é uma autoridade. Aliás, é uma ordem.
A gente não costuma muito ir por ela, não. Mas bote um guarda lá. Agora não é mais uma ordem. É uma autoridade que pode dar ordem e cobrar por isso. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, tem toda a autoridade. Toda. Cada segundo da sua vida está debaixo da autoridade dele. A sua salvação, a sua eternidade depende da autoridade dele. Portanto, aproveite-se disso e obedeça. Pois, como diz um ditado bem popular, manda quem pode e obedece quem tem algum juízo. E penso eu que os crentes devem ser os indivíduos mais ajuizados da terra. Amém? Senhor, em nome de Cristo Jesus, aquele que tem toda a autoridade em todos os lugares, o próprio inferno não subsiste se Jesus não quiser. O próprio inferno não se governa. É a autoridade de Jesus Cristo que o governa. Longe do imaginário popular, onde o diabo é o senhor do inferno, nada mais errado poderia ser dito. O fato é que Jesus Cristo tem toda a autoridade também lá. Não há lugar físico, visível, invisível, celestial, espiritual, onde Jesus Cristo não tem autoridade. Ó Senhor Deus, sendo que é assim no céu, onde os santos anjos te obedecem e te adoram, e nunca mais haverá uma rebelião como a de Satanás, sendo que é assim no próprio inferno, onde para lá irá todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, no teu livro, pois a autoridade última é tua. Sendo que nesse oceano, criado a partir do teu falar, nesse planeta Terra, que o Senhor criou com a sua voz santa, se o Senhor tem autoridade em todos esses lugares, ó Deus, então nós te suplicamos que nos perdoe nas tantas vezes onde nós, tua igreja, teus servos nessa terra, quantas vezes nós não agimos como Jonas, dizemos temer ao Senhor, o Senhor que a gente sabe que é o Senhor do céu, do mar e da terra, e tentamos nos esconder. Ó Deus bendito, perdoa-nos. E em nome desse Cristo, com a sua autoridade, nos ajude a nos submeter. E submetidos, possamos usufruir da tua autoridade. Usufruir da tua autoridade, perdendo o temor dos homens. Que me poderá fazer o homem? Perder o temor da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o teu aguilhão? Quem diz assim, Senhor, entendeu tua autoridade e encontrou paz nela. Nos dá isso, Senhor. Nos dá um coração obediente, obediente às tuas ordens, que aproveita-se da tua autoridade para avançar o teu reino, para avançar a tua obra, avançar a tua igreja, avançar com o teu evangelho. Perdoa qualquer um de nós que está em falha. Santifica-nos, livra-nos das nossas tolices e nos faça andar debaixo da sua autoridade. No teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.